Olá, querido aluno, professor Marcel, seja bem-vindo à nossa aula 8, parte 3. Nós até agora estudamos conceitos relacionados à macroeconomia, nós estudamos diferentes mercados e vimos os instrumentos de política macroeconômica. Na parte 3 e 4, vamos focar na análise dos conceitos relacionados à contabilidade nacional em 2, 3 e 4 setores. Vamos lá? Quando a gente fala em contabilidade nacional, nós estamos falando sobre o quê? Nós vamos avaliar o resultado da atividade econômica global e aferir a riqueza de uma nação. Pense assim na empresa de vocês. Você, futuro engenheiro, futuro empreendedor, pense na contabilidade da sua empresa. Quando você faz uma análise dos números dessa empresa, você consegue fazer um diagnóstico de como a empresa está indo. Agora, quando nós somos uma nação, extrapolando essas ideias para o governo, nós temos aí que avaliar como está a atividade econômica do nosso país, né, da nação como um todo. Quais são os requisitos, o que deve ser analisado, então, para a gente fazer essa verificação? Quanto foi produzido de cada uma das milhões de mercadorias? O que seria não operacional e não ilustrativo para uma análise mais abrangente? O que nós deveríamos levar em conta nessa contabilidade nacional para a gente ter um correto diagnóstico, uma correta problematização? O que nós teríamos que verificar dentro de produção, dentro dos números, dentro dos dados, para a gente poder ter essa ideia do que está indo bem e do que não está indo bem? Devemos buscar medidas que permitam, de forma simplificada, mostrar o quanto a economia produziu, consumiu, poupou, exportou e etc. Da onde vem essa necessidade da contabilidade nacional? A partir da crise econômica dos anos 30, lá depois do crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, seguida aí de um período de recessão muito forte nos Estados Unidos, aliás, período muito comparado ao que nós passamos agora nesta pandemia, em que os níveis econômicos baixaram muito, os níveis produtivos mundiais baixaram muito, surge a necessidade, naquela época, de se obter parâmetros que permitissem uma visão agregada dos fenômenos econômicos que estavam acontecendo. O governo, nessa época, interviu para a recuperação do nível de atividade e de emprego. Muitas ideias surgiram nessa época. Nós já falamos do Keynes, que foi um dos economistas que criou a ideia da macroeconomia. Criaram explicações novas para esse fenômeno que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época, que já não era explicado mais por aquela mão invisível que o Adam Smith tinha definido. Não reinava mais a questão, nós tínhamos um problema de modelagem da economia como um todo, sendo explicada somente pela mão invisível do mercado. O mercado não estava se autorregulando. Então, houve a necessidade da intervenção do governo dentro dos níveis produtivos para incentivar a atividade e emprego. Tudo isso focado, tudo isso vindo das ideias do economista John Maynard Keynes. Então, nessa época, começou-se a desenvolver a chamada contabilidade social ou contabilidade nacional. Permitiu-se, então, a criação de um instrumental de mensuração da totalidade das atividades econômicas de um país. Começaram a se desenvolver um instrumental, medidas, mensurações, dados que permitissem o governo analisar como estava a atividade econômica do seu país. Existem alguns pressupostos básicos nessa contabilidade nacional. Por exemplo, as contas procuram medir a produção naquele período. São considerados apenas bens de primeira mão, sem considerar bens de segunda mão produzidos em período anterior. Por exemplo, quando você fabrica um carro, quando esse carro vai entrar na riqueza do país, né, dentro das atividades econômicas do país? Quando ele foi fabricado, e aí tem a sua primeira venda. Quando você vende um carro usado, isso não entra dentro da atividade econômica daquele país. É o que nós chamamos aí de bens de segunda mão. É considerada para a renda nacional a remuneração do vendedor, ok? Por quê?
se nós consideramos uma movimentação do vendedor e dos consumidores, nós temos aí uma dupla contagem daquele valor. Então, consideramos apenas uma ponta dessa linha, que é a questão do vendedor. As contas, elas referem-se a um fluxo, normalmente de um ano. O que é o fluxo? Bom, variáveis fluxo são os valores considerados ao longo do ano. Por exemplo, valor das exportações de 2015. Nós temos as chamadas variáveis estoque, que são os valores tomados em determinado ponto do tempo. Por exemplo, o nível de emprego no dia tal, no mês tal. A contabilidade nacional, ela vai trabalhar apenas com fluxos. Então, períodos aí ao longo do ano, né? Índices ao longo do ano, ou ao longo do trimestre, ao longo do bimestre, do semestre. Outro pressuposto importante é que a moeda ela é neutra, é apenas uma unidade de medida e instrumento de trocas, e a contabilidade nacional registra os agregados reais, aqueles que fazem a movimentação, a atividade econômica acontecer. Representam diretamente alterações da produção e da renda. São aqueles diretamente relacionados ao quê? Aumento ou diminuição da produção real, da atividade econômica de produção ou da renda como um todo. Um dos objetivos do estudo da macroeconomia é o chamado estudo do fluxo circular de renda. Como que essa renda circula dentro dos agregados econômicos. Ela estuda a formação e a distribuição do produto e renda gerados pela atividade econômica. Então, quando uma empresa fabrica determinado produto e vende esse produto, como que esse ativo acaba circulando entre os diversos setores da economia? Aqui nós podemos citar como setores os vendedores, as empresas, os fabricantes, as empresas que fabricam, as firmas produtoras, os consumidores, que podemos aí relacionar as famílias que vão consumir ou vão demandar determinado serviço. Nós temos aí o setor público, que é o governamental, e temos aí um quarto setor, um setor externo, que são os mercados externos, relacionado ao comércio com outros países. Para tanto, vamos definir nesse primeiro momento a economia a dois setores, sem a formação de capital, e aí vamos posteriormente estudar a economia a dois setores com formação de capital, a economia a três setores, considerando o setor público, e aí a economia a quatro setores, considerando o setor externo. Na economia a dois setores, sem a formação de capital, nós temos aí uma simplificação da economia. Ela é fechada e sim considerarmos a atuação do governo. Então aqui nós não estamos pagando tributos, não estamos fazendo comércio com agentes externos, com outros países. Vamos analisar da premissa de que agentes, aqueles que atuam dentro desse setor, desses dois setores, serão as famílias e as empresas. As famílias são aqueles que recebem rendimentos pela prestação de serviços, pela venda dos fatores de produção. E elas são os tomadores de decisão. Por quê? Quando a gente está falando de empresas, a quem pertencem as empresas? Né? Se você é acionista de uma empresa, você é dono daquela empresa, você tem um pedacinho daquela empresa. Ou seja, as famílias são donas das empresas e elas tomam as decisões dentro das empresas. Então falamos que elas são as tomadoras de decisões. Os agentes de empresa são aqueles que produzem os bens e serviços, elas pertencem aos acionistas, né, às famílias, e são pessoas jurídicas que representam o local onde se organiza a produção de determinado bem ou a prestação de determinado serviço. Na economia de dois setores sem a formação de capital, a economia ela é estacionária, ela não tem expansão, ela não cresce. Não existe setor de formação de capital, poupança, investimento e depreciação, não se investe, não se preocupa com o futuro. E nós temos aí, não há atuação do setor do governo e o resto do mundo, apenas os dois agentes.
famílias e empresas. Dentro da economia dos dois setores de formação sem capital, o fluxo circular vai acontecer da seguinte forma. Nós temos aqui as famílias que recebem a remuneração através da venda dos fatores de produção. São eles aí o salário, os juros, aluguéis, lucros, tudo isso vai para as famílias. Elas usam esse rendimento para fazer o quê? O consumo de bens e serviços. E daí, dessa forma, o dinheiro retorna para as unidades produtoras, para as empresas. Isso nós estamos falando do fluxo monetário, é aonde a moeda acaba circulando. Circula das unidades produtoras para as famílias, através da venda dos fatores de produção, força de trabalho, terra, etc., e retorna, passa das famílias para as empresas, através aí do consumo de bens e serviços. Né? O fluxo real, né, vai acontecer da seguinte forma. Nós vamos ter o fornecimento de bens e serviços das unidades produtoras para as famílias e as famílias vão prestar serviços aí para as unidades produtoras através da venda dos fatores de produção. Então, o trabalho acontece aqui, ó, das famílias para as unidades produtoras e aí o oferecimento de bens e serviços das unidades produtoras de volta para as famílias. Temos aqui, ó, a somatória de todos esses serviços e as quantidades vendidas, vamos ter o chamado Produto Nacional, que é o PN. O que as famílias gastam em bens e serviços é o que nós chamamos de despesa nacional e o que elas ganham realizando a venda dos fatores de produção para a indústria é o que nós chamamos de Receita Nacional, RN. Ela é composta de salários, juros, aluguéis e lucro. Salários são a remuneração dos serviços através da venda do fator trabalho. Vem aí de wages, que é salário em inglês, representados pela letra W. Nós podemos fazer o aluguel de determinadas instalações e aí receber a remuneração dos serviços do fator terra ou dos recursos naturais. Temos o lucro, que é a remuneração do fator capital físico, prédio, instalações, e do gerenciamento produtivo dos donos da empresa. Então, se você é o dono da empresa, você recebe uma remuneração através de lucro, né, das instalações, das empresas como um todo, pelo gerenciamento produtivo. E temos aí os juros, que é a remuneração dos serviços do fator capital monetário. Como que nós podemos mensurar, então, a atividade econômica dentro dessa economia a dois setores? Nós temos aí o fluxo de produtos ou fluxo de rendimentos e podemos calcular a medida da atividade econômica chegando-se ao mesmo valor. Então, independente da onde a gente vai pegar, nós vamos chegar ao mesmo valor. Podemos aí partir do produto, da despesa ou da renda. Vamos conceituar aqui o primeiro jeito da gente mensurar essa atividade econômica, que é o Produto Nacional PN. Nós também conhecemos como Produto Interno Bruto. Na verdade, o Produto Interno Bruto ele está dentro do Produto Nacional. O Produto Nacional PN é o Produto Interno Bruto PIB menos o balanço comercial com o mercado externo. O que é esse PIB, o Produto Interno Bruto? É o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. Nós chamamos de Produto Nacional Bruto. O que é valor de todos os bens? Valor é avaliado em termos monetários, é quanto de dinheiro vai gerar aquela venda daquele produto ou a prestação daquele serviço. O que são bens e serviços finais aqui que estão englobados dentro do conceito de PIB? Não se considera os intermediários. Por exemplo, o consumo de matérias-primas e componentes, evitando assim uma dupla contagem. Sempre vai partir dos bens e serviços finais. Aquele vendedor de matéria-prima vai ser contabilizado aquela movimentação de dinheiro
apenas quando o produto final for vendido. Então vai contar, e aí o produto final vai ter a contagem de todos os insumos usados na sua produção, vai ser contado aquele valor que foi para aquele produtor de matéria-prima ou aí de um componente que compõe determinado bem final ou serviço final. Período de tempo, ele é um fluxo, e aí podemos considerar aí mês ou um ano como período de tempo. O produto nacional, nós podemos quebrar ele em pedaços. Nós temos aí a contribuição do setor primário, que está relacionado à agricultura, pecuária, pesca e extração vegetal. Podemos aí temos a contribuição do setor secundário, por exemplo, as indústrias e a extração mineral, e aí temos também a contribuição do setor terciário, que é o setor de serviços, prestação de serviços, comércio e de transporte e comunicações. Vamos colocar nesse momento o conceito de despesa nacional. O que vem a ser despesa nacional? A produção nacional, ou o PIB, né? Lembra que o PIB é uma parcela aí da produção nacional, é uma medida do fluxo de produção de bens e serviços relacionados aos ganhos dos vendedores. Então, quando eu estou falando de produção, nós estamos falando dos ganhos dos vendedores. Pode-se medir a atividade econômica também, não apenas pela produção, mas também pela despesa de consumo dos consumidores, empresas, governos e estrangeiros. Nós podemos realizar a avaliação da atividade econômica através dos gastos dos compradores, tanto pelos ganhos dos vendedores, produção, como pelos gastos dos compradores, que aí é um conceito relacionado à despesa nacional. Temos duas formas de aferição, a partir de quem vende o produto, por ramo de origem, que é o produto nacional propriamente dito, ou a partir dos agentes de despesa, por ramo do destino, para onde esse dinheiro está indo, que é a despesa nacional. Também podemos fazer a avaliação da atividade econômica através da renda nacional. O que é essa renda nacional? Vai ser a junção dos salários, dos juros, aluguéis e dos lucros. É uma medida feita pelo fluxo de rendimento, mercado de fatores de produção. Podemos entender como renda nacional a soma dos rendimentos pagos às famílias proprietárias dos fatores de produção pela utilização de seus serviços produtivos em determinado tempo. Independente da maneira que nós adotamos para a mensuração da atividade econômica, seja pela produção, seja pelas despesas ou seja pela renda, o valor que nós vamos chegar é o mesmo. Então, aluno, esse é o fim da nossa parte 3 da aula de Contabilidade Nacional. Daqui a pouco nós vamos analisar uma economia com 2 setores e geração de capital, com 3 setores e com 4 setores. Na parte 4, espero vocês daqui a pouquinho. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.